seguinte, nós fomos na igreja domingo passado e era Santa Ceia. E essa Santa Ceia, uma das, né? Mas essa Santa Ceia o pastor abriu para 100% das pessoas que estavam dentro da igreja para participar da ceia. Certo. E eu gostaria de saber, segundo a Bíblia, é correto ou não? Tá certo. Obrigado, Daniele. Deus abençoe. Fica na paz. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Pode isso, Arnaldo? Então, eu vejo o seguinte. Dentro do círculo que participou da ceia com Jesus, só tinha íntimo. Jesus não fez a ceia na calçada de uma casa, aberto ao público, como se fosse uma festa de aniversário e ele estivesse chamando as pessoas para ir, né? Naquela metáfora de que ninguém foi para a festa, ele manda chamar os mancos e tal, os aleijados, é outra coisa. A ceia, por sua vez, eu penso da seguinte maneira. Ceia é lugar de intimidade. Ceia é lugar de celebrar Cristo pela morte, pelo que ele faz na minha vida agora, né, no autoexame, e anunciar a vinda dele. Diante de temas tão santos, diante de uma mesa tão específica, não convém, não seria assim 100% adequado abrir para todo mundo tomar ceia. E eu penso muito no testemunho da congregação. Em que sentido? Imagina que tem uma pessoa que vive uma vida dissoluta, todo mundo conhece a vida daquela pessoa. E aí a igreja vai e ministra a ceia lá para ela. Aí ela pega o vinho e bebe. Não, porque eu quero participar, foi aberto e tal. As pessoas que estão querendo mudar de vida vão olhar para ela e falar assim, poxa, essa pessoa está na mesma mesa que eu, e não é porque ela seja melhor ou não melhor, é simplesmente porque uma deu um passo em direção a Deus e outra não deu. Tem gente que eu vou atender na porta da minha casa e tem gente que eu vou chamar para entrar. Então penso que a ceia é um ambiente de quem já decidiu andar com Jesus. Jesus não fez a ceia com os discípulos mais os 10 mil fora mulheres e crianças. Ele fez com um círculo muito íntimo, né? Agora, tudo isso é lei da implicação do texto? Não tem nenhum versículo dizendo que deve ser feito exatamente dessa maneira. Mas Paulo, quando escreveu para Coríntios, falou só para o homem examinar a si mesmo. Mas ele escreveu para uma igreja, né? A carta foi lida para a igreja dentro dos membros, num culto específico. Não foi uma coisa aberta que botou lá no acroconite, entendeu? Quer falar? Gostaria. É interessante que a ceia, principalmente como apresentada ali em 1 Coríntios, capítulo de número 11, 23 a seguir, ela tem 3 enfoques, 3 características. Primeira, a ceia ela tem um caráter soteriológico, que é a morte de Cristo e ressurreição. Segundo, ela tem um caráter missiológico e evangelístico, anunciais a minha morte. E terceiro, ela tem um caráter escatológico. Em quarto lugar, nós vemos a ceia ela sendo apresentada para a igreja, e aí é o conceito de eclesia na perspectiva da leitura neotestamentária. Igreja é o corpo místico de Cristo. E quem é que compõe esse corpo místico de Cristo? Aqueles que foram batizados pelo Espírito, não com o Espírito. Porque o batismo com o Espírito Santo, ele é realizado por Cristo. E o batismo pelo Espírito é o batismo no corpo de Cristo a partir do momento que você nasce de novo. Quando você confessa Cristo como seu Senhor e Salvador, você é selado com o Espírito Santo e recebe o arrabon, que é, na verdade, a garantia, e também o selo, que significa propriedade. Então, veja que há um afunilamento. É para aqueles que fazem parte desta comunhão, é a comunhão do Senhor. A reunião à mesa para participar é em memória de mim, daquilo que Ele fez por nós e daquilo que eu participo pela fé, confessando Cristo como meu Senhor. Portanto, é bastante restrito. Não é para aquele que não confessa, não é para aquele que não tem discernimento. Inclusive é dito isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Porque quem não examina a si mesmo, não tem consciência daquilo que está acontecendo, como é que um ímpio pode ter consciência? Como é a pessoa que não creu, não recebeu a Cristo como Senhor, pode ter consciência disso? Então fica fora. Eu acho uma banalização do sagrado. Já é um problema, na minha opinião, a forma como a maior parte dos protestantes enxergam o momento da ceia. Porque a maioria é sempre zwingliana. E há uma discussão importante sobre isso. Não vou entrar nesse mérito, mas a maior parte da igreja... Consubstanciação. Então, mas a maior parte da igreja, historicamente falando, não era memorialista.
A maior parte da igreja não era memorialista. Consubstancialista. Eles entendiam que era o corpo de Cristo mesmo. Como que funciona isso? Aí vai se dividir nisso que o senhor Elias falou. É transubstanciação como os católicos? É consubstanciação como o Lutero? É mistério como o Wesley? Os Wesleys? Eles entendiam o seguinte, os irmãos Wesley, eles diziam o seguinte, olha, eu não vou entrar nesse negócio de consubstanciação, eu não entendo, mas é o corpo de Cristo. Como? Não sei. Para mim é um mistério, mas eu recebo como corpo de Cristo. Igual o calvinismo. Como o Calvino. O Calvino também. Então você tem... então já é um problema, na minha opinião... Eles tinham uma herança católica. Né? A banalização, já é um problema, na minha opinião, a banalização da ceia. Porque, tipo assim... é em memória. Então, isso aqui não é o corpo de Cristo. Já é um problema. Agora, abrir para qualquer pessoa participar, então para mim eu vejo como uma pena. Irreverência, né? A irreverência na Bíblia matava, cara. Na Dábia Biú, a gente vê, você vê direitinho, né? Irreverência como um todo. Se fosse só com a ceia, quer dizer, com a ceia deveria ser o último estágio, né? Justamente. Porque é um dos sacramentos de Cristo, né? É o ápice. Tem a interpretação do Antônio Vieira, da parábola do Padre Antônio Vieira, da parábola da ceia, das núpcias lá o rei preparou as núpcias, ele preparou a festa do filho, aí ele mandou chamar os convidados, quem tinha convite escrito, porque você vai fazer uma festa, quem tem convite, ninguém quis ir. Depois ele mandou a segunda vez, mataram os que foram convidar, aí ele queimou a cidade, não sei o que, e mandou chamar qualquer um. Aí quando ele mandou chamar todo mundo... Ele mandou o filho e mataram o filho. Aí quando ele mandou chamar todo mundo, entrou um para participar... Que não tinha roupa nupcial. E o Vieira faz uma coisa muito interessante que eu não tinha percebido. Que ele fala o seguinte, que ele manda convidar primeiro para o banquete. E no final, ele chama de ceia. Porque, e a comida é a mesma. Porque o primeiro pessoal não quis, mas a comida estava pronta. O segundo pessoal não quis, a comida estava pronta. Quando chega o terceiro, falou assim, aí já passou o dia. Aí quando eles chegam lá, já não é mais banquete ou jantar, agora é ceia. Por isso está de noite. Está de noite porque ele fala assim, esse cara lança nas trevas exteriores. Aí ele fala assim, tem um dualismo que é a característica dele, né? Porque ele... é adepto da ideia sempre de trazer duas possibilidades para cada texto. Aí ele fala assim, por que ele fala trevas exteriores? É porque tinha treva dentro também. Tem trevas exteriores é porque tem a treva dentro. Ou seja, estava de noite. Na época não tinha energia. Então, lá dentro é as trevas com luz de candeia e lá fora é trevas. E aí ele lança, ele fala assim, que esse momento é uma visão da ceia, que eles chamam de Eucaristia, porque é lá que a gente não consegue, é lá que a gente não pode entrar de qualquer jeito, despreparado. Lá no céu, ninguém entra de qualquer jeito, de jeito nenhum. Mas na ceia, é possível que alguém ouse entrar de qualquer jeito. E aí, nesse caso, tem que ser tirado. Então, eu acho que é uma pena ver um pastor evangélico banalizando a ceia, dizendo, vem qualquer um, já estão dando ceia para criança.